Saudações, investidores! Bitcoin agora cotada a $40.700. Bitcoin que demonstra força e consegue romper de volta os 40k. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desse price action, te mostrando qual a minha estratégia no momento, pensando no longo e no curto prazo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui no diário relembrando os suportes importantes que nós temos abaixo e resistências que a gente vai ter que encarar para retomar uma tendência de alta. Por isso a gente vai baixar o tempo gráfico por 4 horas, 1 hora e 15 minutos e ver esses pontos importantes aqui no gráfico. Também quero falar um pouco sobre o Fear and Greed Index, que continua em extremo medo e deve atualizar nos próximos minutos aí. Vamos ver para onde ele vai. Então, também vamos falar um pouco sobre o S&P 500, né, que estava caindo bastante hoje e demonstrou força também. Tá subindo, inclusive, depois de quase cair 1%. E vamos falar sobre os indicadores de sentimento, tá bom? Vai discutir um pouco sobre a queda do Long Short Ratio e também a queda do nosso Open Interest. Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Hoje não vai dar tempo de fazer análise das altcoins, porém amanhã a gente vai fazer, tá? Então as mais pedidas vão ser analisadas, vocês podem deixar nos comentários. Investidores, vamos lá. Primeiramente, eu acho que é importante a gente lembrar, né, que no diário o Bitcoin continua acima do suporte mais importante. Enquanto a gente se manter acima dos 38 e de maneira mais conservadora dos 37, a gente tem suporte abaixo, né? E justamente por causa desse suporte e por causa de um Fear and Greed em extremo medo, eu acho que fazia sentido estar exposto hoje mais cedo e continua fazendo sentido, tá bom? Afinal, eu só vejo grandes problemas para a tendência aqui se a gente realmente romper. Em especial, se a gente romper depois de um candle tão bonito em tempos gráficos menores, igual a gente vai mostrar. Inclusive, no diário aqui, vai fechar lindamente esse candle, né? Então, sinceramente, se a gente voltar aqui e romper esse fundo, é problemas. Mas, ainda estamos segurando acima do suporte, então não há motivo para pânico, tá bom? Então, eu ainda acredito que é importante a gente manter certa disposição, ainda mais depois dessa demonstração de força, tá? Lembra, não só estamos em suporte, mas ainda estamos em extremo medo. Vendo aqui no 4 horas, a gente pode ver que o preço aparentemente fez um falso rompimento para baixo, né? E nesse momento aqui, olha só, ele rompeu com um volumão para cima, né? De cara a gente já sabe que esse é um candle importante, né? Então os $39.000 viram um suporte significativo do preço. Não só os 39, até por isso a gente vai abaixar o tempo gráfico aqui. Lembra que era importante a gente romper, primeiramente, essa linha de tendência e esse nosso VPVR aqui nos 40.500, 40.600? Então, nós rompemos, né? Eu acho que isso é um bom sinal aqui para o preço, tá? Nesse momento a gente já vai ter um suporte importante. Eu traçaria o FIBO a partir daqui. A partir aí dos $40.500 a gente já tem suportes significativos aqui, temos até alertas na região. É uma região que, se eu não tivesse exposto, eu estaria de olho para pensar em exposição, tá? Porém, tome cuidado, tá? Se a gente volta aqui perdendo esses 39.800, eu não vou ficar preocupado. Perdeu os 39, na minha visão, errou. Provavelmente a gente vai ver o Bitcoin abaixo desses fundos aqui. E realmente, então não podemos perder para mim os 39.800 e os 39. Se perder isso, sai de baixo, tá bom? Mas enquanto estiver acima dessa região, eu sim vou querer ter certa exposição, tá bom? Então, nesse momento, o que a gente fica de olho, né? A gente passou de uma zona muito importante de resistência. Eu imagino que a partir daqui o Bitcoin tenha força para, pelo menos, tentar continuar essa nossa correção da pernada de baixo aqui, né? Eu poderia traçar esse Fibonacci ou do topo ali dos 48 ou desses falsos rompimentos que a gente teve dos 47. Traçaria dos 47, que eu acho que é mais factível, é para que a gente não corrigiu nem 0,382. Todo esse movimento aqui pode ser simplesmente uma correção para a gente continuar abaixo. Então, eu entendo que a gente teve um movimento forte, um movimento muito importante para o Bitcoin, mas nem por isso a gente não deixa de ter resistências. Por exemplo, nos topos aqui próximo dos $41.700 e outras resistências também próximas ali. A região de Fibonacci próximo dos 43, 44, tá bom? Então, vamos ter desafios nos próximos dias. E a minha estratégia vai ser basicamente ir vendendo aos poucos o que a gente acumulou nos últimos dias, né? Afinal, a gente estava comprando, obviamente, o preço está caindo, com muita gente vendendo no fundo, muita gente sendo liquidada, em especial com a queda do nosso long short ratio nas últimas hoje, né? Então, a gente vai acumulando nesses pontos e a gente começa agora a distribuir também. Por quê? Porque a gente tem uma estratégia para comprar, mas também tem para vender. Então, a gente vendeu
E a gente fala, tem 2 vídeos por dia para falar sobre isso, né? A gente vendeu aqui, a gente vendeu aqui, a gente vendeu aqui, a gente vendeu aqui e a gente vendeu aqui, né? Obviamente que, como é que a gente consegue sempre estar vendendo? É que a gente não vende tudo. Eu entendo que a gente fez um movimento bonito agora, eu vou chegar e vou vender tudo nos 40.500? Não vou. Eu vou esperar para ir vendendo aos poucos, à medida que mais e mais pessoas forem comprando a mercado e mais pessoas forem sendo liquidadas. Então, qual foi o primeiro ponto que a gente olhou para a venda? Sem dúvida, aqui, essa região dos 40.400 dólares. A gente teve uma liquidação aqui próxima de 3 milhões. Depois, teve outra liquidação forte aqui de cerca de 1,5 milhão de dólares acima dos 41. Esses são os 2 pontos de venda, não tem muito o que falar. Não só a gente teve liquidação, mas também teve compras aí superiores a 100 milhões em todos esses pontos. Ou seja, se a gente comprar nos momentos onde está todo mundo desesperado, vendendo e perdendo dinheiro, e vender nos momentos onde está todo mundo exatamente fazendo a mesma coisa, desesperado, comprando igual louco e perdendo dinheiro sendo liquidado, galera, no longo prazo vai dar certo, tá bom? E é por isso que eu sempre falo com vocês, no mercado não existe 8 ou 80. Eu não chego e dou all-in aqui e depois chego e vendo tudo aqui. Não, a gente vai brincando com a nossa exposição, né? Obviamente agora eu estou bem menos exposto do que eu estava hoje de manhã. Por quê? Porque o preço subiu, me dando gatilhos para eu realizar, para eu colocar o dinheiro no bolso. Deu para entender? Então vamos lá, vamos tentar entender, né? Por que esse rompimento para cima também não pode ser algo que a gente fica, nossa, o mercado é manipulado. Não é assim na minha visão, tá? A gente pode ver que o nosso long short ratio estava caindo sim, tá bom? A gente teve uma queda no long short ratio de 3 para 2,2, ou seja, apesar dele ainda estar historicamente elevado, a gente teve uma quedinha desse long short ratio com o aumento do open interest, o que dita pra gente que muitas pessoas acabaram shortando aqui, né? Se muita gente shortou aqui, as instituições mandaram o mercado pro outro lado para estopar e liquidar essas pessoas. Realmente, muito difícil pegar este rompimento. E é por isso que eu falo com vocês que muitas vezes a nossa estratégia de exposição, a gente não vai seguir a tendência. A gente vai comprar porque as pessoas estão perdendo dinheiro e porque a gente está em extremo medo, por exemplo. E quando a gente é agraciado com o mercado, fazendo um movimento até um pouco inesperado, apesar dos indicadores estarem melhorando, né? É um movimento bem forte, a gente vai estar feliz da vida colocando o dinheiro no bolso. Correto? Nesse momento aqui, a gente tem que se perguntar, será que é um rompimento verdadeiro ou falso para cima? Ou seja, a gente vai comprar esta retração? A gente poderia discutir, né? Por quê? Porque o nosso long short rate ele tá sim caindo, apesar de ainda estar acima de 2. Mas tem uma coisa importante aqui que quem é já mais tempo no canal vai saber. A gente está tendo uma queda muito forte do nosso open interest. Ou seja, a gente não tem uma confirmação de rompimento para cima aqui da nossa estratégia de rompimento, que é a Breakout Pro. Isso quer dizer que eu vou shortar o Bitcoin? Não. Tá? Eu não shortei o Bitcoin, não pretendo shortá-lo aí nos próximos dias. Afinal, a gente não está nem em 0,382 da pernada corretiva que eu tracei para vocês. Mas isso é um sinal para, aos poucos, eu ir colocando dinheiro no bolso, tá bom? Se isso aqui estivesse subindo, eu estaria bem mais otimista agora, olhando para comprar numa retração para aumentar a minha exposição. Nesse momento, não. A minha ideia é, à medida que o preço for subindo e tendo mais liquidação e mais compra a mercado, eu vou vender, tá? Na verdade, já distribuí boa parte do que eu tinha comprado na madrugada aí, com essas quedas aí abaixo dos 39k. Correto? Então a gente não tem confirmação, mas particularmente, se eu não tivesse exposto, eu ainda mantenho uma exposição. Eu olharia para traçar um Fibonacci dessa nossa pernada impulsiva aqui e talvez me expor um pouquinho, né? Afinal, o preço ele caiu muito nos últimos dias e a gente pode ter esse pullback, tá? Então, se você está 0% exposto, talvez você queira pensar numa exposiçãozinha a partir aqui dos 40.400 e tal. Eu não vou fazer, por quê? Porque eu não quero não, porque basicamente o meu trade system não permite. Ele só permitiria se eu tivesse um aumento do open interest nessa pernada de alta, tá bom? Então, a gente fala de, às vezes, ter uma exposiçãozinha, por quê? Porque a gente nunca tem certeza do que vai acontecer, né? Então, se o mercado é probabilidade, quantos por cento exposto eu quero estar, levando em consideração do que eu acho que vai acontecer, entendeu? Eu nunca chego, não, tenho certeza que vai subir ou que vai cair. Não. Eu tenho, de acordo com meus indicadores, probabilidades. E a partir dessas probabilidades, eu vou aumentando ou diminuindo a minha exposição. Correto? Então lembra disso, não é 8 ou 80, não é dar all-in ou ficar zero comprado. É você entender e ter uma estratégia para fazer de maneira gradual e eficiente essa gestão aí da sua exposição ao mercado. Beleza?
Então, para resumir aqui, na minha visão, a gente teve oportunidades de venda a partir desses 40.400 dólares e vamos continuar vendendo com rompimentos de topo aqui. Eu espero estar exposto ainda até ali os 44 mil dólares. Rompeu 44 mil dólares, tendência de alta em todos os tempos gráficos, rompendo 0,68, rompendo tudo lindo. Vamos olhar de novo para uma tendência de alta. Preço, outra armadilha que igual a gente fez algumas nos últimos dias, né? Outra armadilha, o que eu particularmente vou fazer? Eu só vou olhar para compra em novos fundos, tá bom? Porque nesse momento, meu preço médio está muito confortável. Então eu não vou chegar e comprar nos 40.400 piorando o meu preço médio, né? Então, tranquilo, ainda mantenho certa exposição. Vou olhar para compras caso a gente realmente tenha outra queda significativa. Senão, os próximos dias vão ser aí basicamente dias de ir colocando dinheiro no bolso aos poucos, já que a gente não pode esquecer. Apesar do preço ter demonstrado força e ter assumido uma tendência de alta no curto prazo, no 4 horas a nossa própria média já diz aqui pra gente a tendência ainda é de baixa, então toma cuidado. Acho que o mais conservador é ir colocando dinheiro no bolso aos poucos, tá? E é por isso que eu vinha falando com vocês. A gente precisa comprar, mas vender também, sabe? Porque muitas pessoas agora não estão vendendo, por quê? Porque o preço médio está lá em cima. Então, a gente não pode... Primeiro, se ancorar no nosso preço médio e segundo, só ter uma perspectiva de comprar. A gente tem que saber o momento de vender também, tá? Nem que seja uma estratégia, vou vender nos 45, vendendo. Tem que ter uma estratégia para vender, senão você nunca vai realizar, nunca vai colocar dinheiro no bolso, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Enfim, o Bitcoin demonstrando uma força aí para deixar mais interessante o negócio e vamos ver se a gente vai conseguir se manter aí. Vamos até atualizar aqui um pouquinho do Fear and Greed para ver para onde que nós fomos. Ainda continuamos em medo, ou seja, ainda acredito que as exposições são válidas. Beleza? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê amanhã, antes das 8, no Acorda Bitcoin e antes de meio-dia aqui no vídeo, tá? Pode deixar sua altcoin também que amanhã tem análise delas. Até lá.